Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todo mundo que está curtindo, está compartilhando. Eu peço neste exato momento que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. A gente vai falar agora de 2 mortes que acabou de acontecer e mais uma morte, na verdade foram 3 mortes na data de hoje. A gente vai falar sobre prisão, a gente vai falar sobre as sanções aí do Trump direcionado ao ministro Alexandre de Moraes e também todos os ministros aí que estão, infelizmente, né, colocando o nosso Brasil de ladeira abaixo, também sobre a questão de pena de morte. Pessoal, o presidente Trump, ele é um grande aliado da direita, mas o limite dele é muito, muito, muito pequeno, né? Neste exato momento, um jornalista perguntou para ele a respeito do avião que ele havia ganhado. Ele pediu para o jornalista sair imediatamente ali do evento que estava acontecendo. Ele expulsou o jornalista e a gente vai compartilhar todos os detalhes agora. Ou seja, é melhor ser aliado do presidente Trump do que inimigo, né, pessoal? Gente, eu peço neste exato momento, você, Marlis, todo mundo, muitas informações, mas a gente vai por partes das informações, bem devagar, para vocês conseguirem compreender, entender. Lembrando também que a questão do INSS, muitas pessoas vão recorrer aos Correios, que fez uma parceria para pedir o bloqueio total aí dos descontos que está vindo no pagamento do aposentado e do pensionista. A gente vai abordar todos os detalhes agora. Eu só peço a ajuda de vocês para copiar, colar nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, se faz sentido. A gente está aqui ao vivo todos os dias, o nosso jornal totalmente da direita. Eu peço a ajuda de vocês. Pessoal, vamos por partes, sem delongas, senta o dedo aí, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos por partes. Pessoal, jovem de apenas 22 anos acabou de morrer, teve um mal súbito enquanto se exercitava em uma academia. O governo Lula mantém inaceitável silêncio diante do atentado terrorista antissemita em Washington, que acabou aí matando um casal. PGR é acionada contra aliado de Bolsonaro, lembrando que também o depoimento aí dos generais e por aí vai do Exército, da Marinha, foi favorável ao Jair Messias Bolsonaro e inocentado também. Pessoal, pela primeira vez aí, a imagem do zagueiro Lúcio após o acidente que chocou e a gente compartilhou aqui a respeito dessa informação, que ele teve o acidente. Vaza uma reação dentro do Supremo Tribunal Federal das sanções do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes e também o presidente Trump, ao vivo, compartilhou, caso haja reação do ministro Alexandre de Moraes, ele prevê sanções ainda mais duras, como pena de morte, e contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive toda a família dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todas as pessoas que estão em volta com essas ações aí, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, que é advogada e dentro de um sistema. O presidente Trump compartilhou ao vivo no nosso canal que vai aplicar a sanção em todo mundo neste exato momento. Pessoal, a gente vai passar agora alguns vídeos. Também uma ministra negra do TSE, vítima de racismo em evento do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. O PT faz eleição interna sem urna eletrônica com voto em papel também na data de hoje. Pessoal, Lula quebra mais um recorte nefasto no INSS e também o Eduardo Bolsonaro ele manda uma resposta contundente e faz uma previsão aí para a jornalista que ameaçou ele ao vivo. A gente também compartilha na data de hoje que a Anvisa ordenou a retirada imediata do produto que está diariamente na mesa dos brasileiros. Doutora, quais são os produtos? A comercialização e propaganda de todos os lotes das marcas de azeite Quintas de Oliveira e Alonso. Na data de hoje, a Anvisa proibiu a comercialização, pessoal, desses azeites aí, as Quintas de Oliveira e Alonso aí proibido de estar na mesa dos brasileiros. Então, se você comprou, ou se você tem em casa, já descarta que a Anvisa compartilhou hoje, né? A Anvisa que é responsável aí por toda a alimentação e outras situações aí do nosso Brasil de fiscalização, eles pediram aí para ter o desgaste, aliás, o descarte, né, destes ônibus. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês agora
Vou passar a informação e vou passar o ao vivo para vocês, porque vocês falam, doutora, mata a cobra, mostra a cobra morta e o pau dessa cobra. Pessoal, há 9 minutos, a deputada Carol de Tone vai para cima de Lengensbosch e diz ser inaceitável ele não saber que a polícia recebeu ordens para não se envolver em invasões de terra. É por essas e outras que nunca vamos aprovar uma PEC que centraliza poderes nas mãos da União. Em relação também à nossa deputada aí, Carol, ela aprovou, na verdade, aprovou a questão de uma comissão para pautar a anistia, porque o Hugo Mota já desviou do foco da anistia e, em resposta, hoje ela falou que tem que aprovar imediatamente aí uma comissão da anistia. E também, pessoal, o advogado aí do Kids Preto amanhã vai estar ao vivo trazendo todos os detalhes e, principalmente, ele vai ser um dos aí que vai integrar a proposta de anistia. Vai dando like, o Júlio chegando agora, compartilhando e se inscrevendo. Neste exato momento também, Gilmar Mendes manda um recado para Trump e diz que não se pode aceitar que agentes estrangeiros interfiram no Supremo Tribunal Federal e no nosso Brasil. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exército da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. E também, comissão da Ordem dos Advogados lança nota de repúdio a possíveis sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Trata-se de uma clara violação aos princípios da soberania nacional, da independência dos poderes e da não intervenção, pilares fundamentais do direito internacional. Pessoal, eu acabei de falar, né? Membros da oposição defendem a criação da comissão especial para a anistia após o Cavalcante gravar vídeos dizendo que isso era fake news. Eu, inclusive, no caso a deputada Carol, sugeri isso ao presidente Hugo Mota, que criasse, então, uma comissão especial, disse Carol de Tone aí hoje. E também, comandante da Marinha, Marcos, pede ao Supremo Tribunal Federal para não depor como testemunha de seu antecessor, Almi, réu por suposta tentativa de golpe. Ele desconhece os fatos, objeto de apreciação na presente ação penal, motivo pelo qual requer o indeferimento da sua oitiva na data de hoje. E, pessoal, INSS faz parceria com os Correios para que as vítimas, você aí do outro lado, a grande maioria deste canal, tem 60 anos, 61, 62, 63, 64, 65 anos, aí faz a parceria para que as vítimas do roubo possam contestar os documentos indevidos nas agências a partir do dia 30 de maio. Então, deu dia 30 de maio que a gente vai olhar aqui qual vai ser. Dia 30 vai ser sexta-feira que vem, pessoal. Vocês vão aí nos Correios para que as vítimas, né, possam contestar aí os documentos indevidos na agência dos Correios. Pessoal, vou compartilhar agora o Cláudio Miro chegando agora, o Cláudio Boaventura também, a Jô Souza, todo mundo que está aqui, a Maria Elizabeth, a Wanda, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. O Rogério, eu vou passar aqui, pessoal, o vídeo para todos vocês agora, porque a minha participação aqui já foi bastante, né? Daqui a pouco vocês falam, doutora, você está conversando demais. Pessoal, o cara é bom, tá? O cara é bom, o advogado do Kids Preto, ó, é de tirar o chapéu, a gente vai colocar aqui ao vivo, olha só. Vou voltar, pessoal, presta atenção. Chiquine, eu tenho 26 anos de profissão, eu já li centenas de inquéritos, já li centenas de denúncias, centenas de condenações, de processos, de tudo. Eu só busco a prova. Eu, quando leio o negócio, eu falo assim, tá bom, cadê a prova? Coloca a prova na mesa. Então, assim, se esses caras, concorda comigo? Se esses caras todos presenciaram um crime sendo planejado. Acima deles ali tem o ministro da Defesa, né? E tem o ministro da Defesa. Como é que eles viram isso tudo e ficaram calados? Tem ali os comandantes das forças, o ministro da Defesa e o presidente. Tá? E
Exatamente isso, ele prevaricou. Isso não é nada, desculpa interromper. Não era nada, gente. As pessoas se reúnem, as pessoas conversam. Se houve ali um documento com considerandos da Constituição, meu Deus, onde é que isso é golpe? Ninguém denunciou. Não houve prevaricação porque não houve nenhuma trama. Deixa eu parar aqui, pessoal. Peraí, vou voltar um pouquinho. Não houve prevaricação porque não houve nenhuma trama. Deixa eu parar a tela, pessoal. Eu vou voltar com vocês aqui. Gente, esse advogado, ele é muito, 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 muito bom. E também os Estados Unidos sancionou 3 juízes cubanos que cometem violações de direitos humanos. Magistrados estão proibidos de entrar na data de hoje no país. Pessoal, quem mexe com o presidente Trump, eu acredito que não tem amor nem pela própria vida neste exato momento. E o Lula anunciou um congelamento de 31,3 bilhões no orçamento de 2025 e eleva o IOF, né, que é em cima dos produtos aí. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma informação de suma importância. Eu peço a ajuda de vocês. Eu vou compartilhar com vocês com quem que o ministro Alexandre de Moraes está aí, na verdade, cutucando, né, pessoal? Deixa eu apresentar, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, pessoal. Ó, eu vou desligar o áudio, pessoal. Olha só, o presidente aí, Trump, ó. Vou desligar o áudio, porque tá em inglês, e vou traduzindo aí, porque já está na tela a tradução, mas às vezes vocês só estão ouvindo, não estão vendo. Eu vou traduzindo aqui para todos vocês. O Glaudio chegando agora, o Gilberto aqui, senta o dedo, pessoal, compartilha, se inscreva. Daqui a pouquinho, no final, eu vou trazer algumas coisinhas para vocês de suma importância, então eu peço a ajuda de vocês. Olha só. Senhor presidente, o Pentágono anunciou que aceitaria um jato do Catar para ser usado como Força Aérea 1. Do que você está falando? O presidente Trump falou para o jornalista. Do que você está falando novamente? Quer saber? Saia daqui, o presidente Trump falou. O que isso tem a ver com o jato do Catar? Eles estão dando um jato para a Força Aérea dos Estados Unidos, ok? E isso é ótimo. Estamos falando de muitas outras coisas. Então, é a NBC tentando desviar do assunto do que você acabou de ver. Você é um péssimo repórter. Primeiro, você não tem o que é preciso para ser um repórter. Pessoal, isso é ao vivo, tá? Você não é inteligente o suficiente mais resmungar sobre um jato que foi dado à Força Aérea dos Estados Unidos, o que é uma coisa muito boa. Eles também deram 5,1 trilhões em investimentos além do jato. Você deveria voltar para seu estúdio na NBC. Porque Brian Hobbs e as pessoas que comandam aquele lugar deveriam ser investigados. Eles estão terríveis, a maneira como vocês comandam aquela emissora. Vocês são uma vergonha. Chega de suas perguntas. E acabou assim. Pessoal, é assim que o presidente Trump, ele aborda aí as questões. E aí o Eduardo Bolsonaro falou, né? Se fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro que tivesse ganhado esse avião, o que no Brasil iria falar os esquerdistas? O que iria falar a respeito do Jair Messias Bolsonaro? Então, com o presidente Trump, não tem conversinha fiada, não tem chove e molha, não tem isso. Ou ele gosta ou ele não gosta. E ele já determinou e ele já falou a respeito do Luiz Inácio Lula da Silva e também do ministro Alexandre de Moraes. E, principalmente, a gente está uma repercussão nacional e internacional sobre um homem aí do lado do presidente Trump, que falou neste exato momento sobre as sanções direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. E se ele recuar, se ele desviar qualquer milímetro, por mais pequeno que seja, o negócio não vai ficar
para brincadeira, pessoal. O negócio é muito sério e eu peço bastante atenção de todos vocês. Pessoal, o Cláudio Boaventura também, eu e toda a família somos patriotas, e até o meu blog deve ser, né, Cláudio, que você colocou. Pessoal, eu vou pedir bastante a atenção de vocês neste exato momento que acabou de chegar, e eu vou compartilhar com todos vocês aqui, novamente, aqui ao vivo com vocês. Careca do INSS entra na justiça contra o uso do apelido e juiz rejeita. Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia. Deixa eu voltar com a apresentação, que o YouTube bloqueou, mas a gente vai voltar de novo. Já li centenas de denúncias, centenas de condenações, de processos, de tudo. Eu só busco a prova. Eu, quando leio o negócio, eu falo assim, tá bom, cadê a prova? Coloca a prova na mesa. Então, assim, se esses caras, concorda comigo? Se esses caras todos presenciaram um crime sendo planejado. Acima deles ali tem o ministro da Defesa, né? E tem o ministro da Defesa. Como é que eles viram isso tudo e ficaram calados? Tem ali os comandantes das forças, o ministro da Defesa e o presidente. Tá? E exatamente isso, ele prevaricou. Isso não é nada, desculpa interromper. Não era nada, gente. As pessoas se reúnem, as pessoas conversam. Se houve ali um documento com considerandos da Constituição, meu Deus, onde é que isso é golpe? Ninguém denunciou. Não houve prevaricação porque não houve nenhuma trama. É por isso que eu gosto do júri. Eu venho do júri. Vocês veem que eu grito bastante, né? Advogado que vem do júri, a minha origem é o júri. E o júri é o seguinte, são 7 pessoas do povo, o promotor de um lado, o advogado do outro, e o povo julga. Você põe as provas na mesa e o povo julga com base nas provas que as partes mostraram. Por isso que eu amo o Tribunal do Júri. Bom senso popular. Eu amo o Tribunal do Júri. Eu acho que se mais pessoas tivessem acesso ao que de fato está acontecendo, porque infelizmente a discussão aprofundada, a análise das defesas, ela está circunscrita digamos assim, a bolha da direita, né? Mas a gente tinha que conseguir furar essa bolha para conseguir exatamente trazer a população para o lado da verdade, porque o povo precisa se revoltar com o que está acontecendo. Por isso que porque não são as vidas privadas. Pessoal, tá? O áudio está meio que cortando, a gente vai voltar aqui com as principais notícias. Eu peço bastante a ajuda de vocês neste exato momento para eu conseguir compartilhar uma informação que acabou de chegar. Com apenas um print, Bolsonaro desmonta depoimento de ex-comandante da Aeronáutica. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, prestou depoimento à primeira turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação penal que investiga aí o golpe. Durante seu depoimento, a corte e o ex-comandante afirmou que houve reuniões para planejar aí o golpe e a apresentação de uma minuta com teor golpista. Júnior ainda informou um depoimento que foi realizado em uma das reuniões do golpe que a prisão do ministro Alexandre de Moraes chegou a ser cogitada. Em suas redes sociais, o Jair Messias Bolsonaro compartilhou aí. Deixa eu apresentar para vocês, porque o cara é bom, né, pessoal? Olha só. Batista Júnior diz que participou da reunião sobre minuta do golpe, mas não leu o documento. Olha só, o Jair Messias Bolsonaro compartilhou. Pessoal, o Júlio está falando aí, vamos deixar o joinha, pessoal, senta o dedo aí, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Agora eu tenho 2 segundos, pessoal, para poder falar com vocês. Deixa eu parar a tela aqui, daqui a pouco vocês fogem da minha live e vai para outros canais aqui. Gente, foca aqui, tá? Ainda esse mês, todos os deputados e senadores vão fazer a aprovação de algumas leis que o Luiz Inácio Lula da Silva vetou. O que significa isso? Algumas leis que o Luiz Inácio Lula da Silva não vigorou no nosso Brasil. E aí alguns deputados e alguns senadores, junto com toda a comissão, né, da Câmara e por aí vai aprovar ou não essas leis, mesmo com o veto do Luiz Inácio Lula da Silva. E a partir deste momento, eu vou compartilhar aqui no nosso canal todas essas leis que foram vetadas, que eu estou acompanhando e que foram aprovadas, e aí os benefícios diante dessas leis que vão ser aprovados daqui em diante pelos nossos deputados e pelos nossos senadores. Ou seja,
mesmo que o Luiz Inácio Lula da Silva vete, né, na verdade, cancele, vetou as leis, os nossos deputados e senadores da direita têm total autonomia para reunir todos os deputados e senadores, também os esquerdistas, para aprovar ou não, mesmo com o veto do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente vai acompanhar aí as próximas notícias. Eu quero pedir muito a ajuda de vocês para se inscrever nesse canal, para compartilhar, para dar o joinha, né? Compartilhar com o máximo de pessoas aqui. Todos os dias a gente sempre está ao vivo, de segunda a segunda. Quero pedir também a ajuda de vocês para dar o superchat, o valeu demais, se tornar membro do nosso canal e também dar uma notícia para vocês antes de vocês saírem da live. Pela primeira vez agora, hoje, né, eu recebi a aprovação em medicina, entretanto, todavia, não é a faculdade que Deus falou comigo e não é a faculdade que eu quero, em primeiro lugar, que Deus falou comigo. Então, continuo aí estudando, mas hoje, minha primeira aprovação em medicina foi vigorado para a honra e para a glória do nome de Jesus, e isso é ouvir a voz de Deus. Às vezes, vocês que estão aí do outro lado falam, doutor, eu ouço a voz de Deus, doutor, eu conecto com Deus. Não. Ouvir a voz de Deus é mesmo aprovada, em todo mundo escolheria, o mundo todo escolheria, eu decidi dizer não, porque não era a vontade de Deus. Isso é ouvir a palavra de Deus, isso é ser temente a Deus. Então, assim, tudo na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, nas suas questões aí sentimentais, nas questões profissionais, na questão de estudo. Pessoal, coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus não falar, não faça. Se Deus falar, você faça. Então, este canal aqui também é para a honra e para a glória do nome de Deus, né? Ele me deu uma palavra, eu sigo com todos vocês, eu peço a ajuda de todos vocês para compartilhar, se inscrever, ajudar o nosso canal aí. Passamos por muitas situações difíceis, invasão, né? Por aí vai, muitas coisas, desmonetizar, muitas coisas que só Deus para ter misericórdia, mas a gente continua de pé. E eu aguardo a ajuda de todos vocês neste exato momento. E, fica conectado, porque a doutora Olivia vai ser médica de cada um de vocês que está aqui no meu canal, tá bom? Beijo, pessoal. Graça e sabedoria. Obrigado. Deus abençoe. A gente volta. Pessoal, calma aí. Não saia. Pera, gente. Olha a empolgação da menina. Pera aí que eu vou passar aqui com vocês. Não saia, chimangada. Não desliga agora. Pelo amor de Deus, calma aí, cadê? Pera aí, gente, pelo amor de Deus. Vou pedir vocês aqui, dá o like lá na nossa live, que a gente vai entrar mais tarde, tá bom? Beijo, graça e sabedoria, eu amo vocês.